Atos administrativos é um dos assuntos mais cobrados em concursos públicos dentro da disciplina de Direito Administrativo. Então, se você está se preparando ou pensa em prestar concurso público, é praticamente certo que você vai encontrar esse tema no seu edital. Entender os principais aspectos sobre os atos administrativos é fundamental. E hoje eu vou te ajudar com um super resumo em que eu vou falar sobre o conceito, as espécies e a classificação dos atos administrativos. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo muitos conteúdos para você. Antes de mais nada, o que são atos administrativos? Os atos administrativos são manifestações unilaterais da vontade da administração pública. Eles são unilaterais porque a administração pública está manifestando a sua vontade, seja para conferir direitos ou impor obrigações. É diferente de um contrato, por exemplo, que é bilateral. Em um contrato existe um encontro de vontades, enquanto um ato é unilateral e depende apenas da vontade da administração pública, seja ela a administração direta ou indireta. A nomeação de candidatos em um concurso público, por exemplo, é um ato administrativo. Outros exemplos de atos que podemos pensar aqui são a aplicação de multas e a concessão de licenças ambientais. E qual é o conceito de ato administrativo? Pois bem, nós não temos, nem na Constituição e nem nas leis, uma definição do que seria um ato administrativo. Então nós podemos buscar esse conceito na doutrina, ou melhor, nos estudiosos do direito administrativo, como Eli Lopes Meireles, Maria Silvia Zanella de Pietro, José dos Santos Carvalho Filho e Celso Antônio Bandeira de Mello. De uma forma resumida, o que podemos extrair é que um ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública com a observância da lei sob regime de direito público, que tenha o objetivo de atender ao interesse público, ao menos, é claro, em tese. Quanto às espécies de atos administrativos, a sistematização mais aceita é a divulgada por Eli Lopes Meireles, que divide os atos administrativos em 5 categorias, ou 5 espécies, que são atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos. Vou falar resumidamente sobre cada um deles. E se você está estudando para concurso, é importante que você memorize o que eu vou falar, porque cai em prova. Dica: você pode assistir a esse vídeo aqui mais de uma vez, em dias diferentes, porque isso vai facilitar a sua memorização. Vamos lá. Atos normativos. Os atos normativos são aqueles que contêm comandos gerais e abstratos, direcionados aos administrados, ou seja, aos particulares, e que têm por finalidade o cumprimento das leis. Os atos normativos são caracterizados pela generalidade e pela abstração. Eles são gerais e abstratos. Isso significa que esses atos não falam sobre situações concretas e específicas, mas sim se destinam a normatizar situações futuras de forma geral e abstrata. Perceba que atos normativos, a palavra normativo vem de norma, ou seja, está normatizando alguma coisa. Os atos normativos são resoluções, regulamentos, regimentos, decretos e deliberações. Agora eu vou para os atos ordinatórios. Os atos ordinatórios não são destinados aos particulares, e sim aos próprios agentes públicos para orientá-los no desempenho das suas atribuições. Atos ordinatórios têm a ver com o poder hierárquico, hierarquia. Então eles são criados por um superior, com determinações para os seus subordinados. Esses atos têm alcance interno, dentro do órgão. Eles disciplinam a conduta dos agentes públicos para o bom funcionamento dos órgãos públicos. A palavra ordinatório significa algo costumeiro ou corriqueiro. São exemplos de atos ordinatórios as instruções, portarias e circulares.
Hora de falar sobre os atos negociais. Os atos negociais são uma concordância da administração pública em relação a algum interesse particular. Um particular precisa de um consentimento da administração para fazer alguma coisa, e aí a administração diz, ok. Exemplos de atos negociais são os alvarás de funcionamento, as licenças e as demais autorizações. A palavra negocial, do ato negocial, tem a ver com negócio. Aqui talvez você pergunte, mas qual seria a diferença de um ato negocial para um contrato? A diferença é que em um contrato existe um acordo bilateral com obrigações para ambas as partes. Já em um ato negocial, o particular faz um pedido, mas o ato em si é concedido pela administração de forma unilateral. Agora vamos para os atos enunciativos. Os atos enunciativos são responsáveis por declarar um fato ou emitir uma opinião, sem que isso por si só produza uma consequência jurídica. Como o próprio nome diz, eles enunciam alguma coisa que já existe. Exemplos de atos enunciativos são as certidões, atestados e pareceres. Os atos enunciativos contêm uma declaração da administração quanto a uma situação. Por fim, temos os atos punitivos. Os atos punitivos ou atos sancionatórios, como se pode perceber pelo nome, são atos que impõem punições ou sanções aos agentes públicos ou mesmo aos particulares, em decorrência de condutas irregulares. Exemplos de atos punitivos são as multas, as autuações e as interdições de estabelecimentos. Eu sei que esse assunto de categorias ou espécies de atos administrativos é bem chatinho, porque é uma decoreba, mas é um assunto que cai em prova, então fica a dica. Você pode assistir esse vídeo aqui mais de uma vez, em dias diferentes, porque isso vai facilitar a sua memorização. Confie em mim. Próximo tópico do vídeo de hoje, classificação dos atos administrativos. Temos várias formas de classificar os atos administrativos. E como essa explicação aqui é um resumo, eu vou focar na classificação que eu considero a mais importante, que é a que fala sobre o grau de liberdade ao criar o ato administrativo. Temos atos vinculados e atos discricionários. Nos atos vinculados, não há uma grande margem de liberdade na atuação do agente público, porque todos os aspectos da sua conduta já foram previstos pela lei. O agente público deve simplesmente obedecer ao que já está determinado na lei. Os atos vinculados são aqueles em que a administração age nos estritos limites da lei, simplesmente porque a lei não deixou opções. A lei estabelece os requisitos para a prática do ato, sem dar ao administrador uma liberdade de optar por outra forma de agir. Se estiverem preenchidos os requisitos legais, o administrador é obrigado a conceder o que foi requerido, pois o ato é vinculado à lei. Um exemplo de ato vinculado é a concessão de licença maternidade para a servidora. Nascido o filho da servidora, não existe uma margem de escolha para a administração. É preciso conceder a licença maternidade. Pronto, acabou. Já os atos discricionários possuem uma margem de liberdade maior. E aí dizemos que eles são praticados de acordo com a conveniência e oportunidade. Atos discricionários são aqueles em que a lei prevê mais de um comportamento possível a ser adotado pelo administrador em um caso concreto. Existe margem de liberdade para que a administração possa atuar com base em um juízo de conveniência e oportunidade. Porém, é claro, sempre dentro dos limites da lei. Nos dois casos, atos vinculados e atos discricionários deve-se obedecer à lei, mas a diferença é que no ato vinculado não existe margem de liberdade ao tomar as decisões, enquanto que no ato discricionário é possível
possível ter uma liberdade maior para escolher o que vai ser feito pela administração. Um exemplo de ato discricionário é a concessão de licença para tratar de assuntos particulares. Um servidor pode solicitar essa licença, mas a concessão fica a critério da administração, ou seja, cabe ao administrador perceber a conveniência e oportunidade desse pedido de licença para autorizar ou não. Perceba que esse vídeo aqui está bem compacto, não é um vídeo de horas e horas, mas ele é extremamente rico em conteúdo. Eu faço isso porque eu gosto de valorizar o seu tempo, então eu trago muito conteúdo em poucos minutos. Para potencializar o seu aprendizado, eu vou deixar aqui 3 recomendações. A primeira delas é a de assistir a esse vídeo aqui mais de uma vez, em dias diferentes, porque isso aumenta a sua memorização. A segunda recomendação é a de procurar aqui no canal a playlist que eu já fiz sobre direito constitucional e administrativo, que está cheia de vídeos gratuitos de temas importantíssimos para você maratonar. Faça a maratona Cintia Flix e você vai perceber que vai aprender muito. E a terceira recomendação é a de tornar a sua base mais sólida, porque o fato é que muitas pessoas não conseguem ir muito longe nos seus estudos porque falta base. Aqui a melhor indicação que eu te dou é de virar aluno do curso Primeiros Passos no Direito. Ali eu trago um apanhado geral com os conteúdos básicos do direito para você compreender melhor os temas iniciais. Eu sei que quando a gente está começando, muitas vezes parece tudo muito confuso e tudo muito complicado, porque é realmente bastante matéria, mas eu te garanto que estudando do jeito certo, você pode ter evoluções muito mais rápidas. Foi com essa ideia que eu sistematizei o curso Primeiros Passos no Direito, que está simplesmente incrível e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito os aprendizados. O link para virar meu aluno está na descrição do vídeo e eu recomendo fortemente que você comece a estudar ainda hoje. Você não faz ideia do bem que isso vai te fazer. Estude todos os dias, nem que seja um pouco por dia, alguns minutos por dia, mas estude. Vire meu aluno lá no curso e também volte aqui no canal para aproveitar os conteúdos gratuitos, que são muitos. Eu tenho centenas de vídeos aqui no YouTube, gratuitamente, com os mais variados assuntos para te ajudar. Seja como for, mas estude. É sempre uma satisfação ter você aqui comigo. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até!